Estamos de volta, programa Livremente, comigo, doutora Rose Cabral, e também com a pastora political coach, escritora e conselheira da mulher de São João de Meriti, a Natiele Barbosa. Um grande abraço ao nosso apoiador, Bispo João Mendes de Jesus, que apoia aqui esse programa. Também um abraço muito forte a todo o Ministério Beit Nevim, Casa de Profeta, que também é o nosso apoiador aqui nesse programa. Então, voltando agora, estávamos falando a respeito de culpa. Estávamos falando de como a culpa, nós fugimos dela. Nós estávamos falando de como nós fugimos dos problemas e como o fato de ser uma mulher empoderada, não no verdadeiro sentido da palavra, mas naquele sentido que dizem por aí, que a mulher empoderada é aquela que trabalha, é aquela que sai, é aquela que resolve, aquela que levanta uma bandeira. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando das emoções e como nós podemos também ficar empoderadas nas nossas emoções. E eu quero dizer a você, mulher, e homem também, porque quando falamos de emoções, não é só mulher que tem emoção. O homem também precisa trabalhar as emoções. O homem também precisa. Então, quando nós falamos de emoções aqui, nós não estamos falando... Hoje o foco são as mulheres empoderadas, mas semana que vem vai ter homem aqui falando. Então, quando nós falamos disso, nós falamos de fugir, de não aceitar a nossa culpa dentro das questões. E quando nós estamos dentro de casa, nesse tempo de pandemia, dentro de casa, não tem como fugir. Não tem como sair de casa, não tem como pegar teu carro, não tem como ir numa praia. Não tem como. Então você está dentro de casa olhando para a tua culpa, olhando e tendo que entender que você tem culpa no cartório sim, que você precisa resolver essas questões. Não é isso, Natiele? É isso aí. E quando você já iniciou essa fala, já me veio aí uma habilidade emocional que é a autorresponsabilidade, né? Então, nós precisamos entender, sim, que somos responsáveis por alguns déficits, alguns problemas que estão acontecendo dentro da nossa casa, sim. Né? Às vezes, a nossa omissão, às vezes, o nosso excesso daquilo que a gente acha que é o empoderamento, né? Que é aquilo que é a voz altiva, né? O excesso de autoritarismo, porque se nós não prestarmos muito bem atenção, né, nas nossas ações, podemos sim trazer aquilo que está dentro da gente para externar de uma forma totalmente deturpada para as pessoas, né, através do nosso comportamento, confundindo a autoridade com autoritarismo, e isso vai ferindo a nossa família. Porque quando a gente fala de dentro de casa, a gente não está falando de uma mulher empoderada num todo, né, para o mundo. A gente está falando de uma mulher empoderada que agora ela está num espaço limitado. E esse espaço limitado qual é? A casa dela. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, é ela entender que aquilo tudo que está acontecendo naquele espaço, que hoje, depois que ela varreu a casa, falamos de varrer a casa, e ela encontrou algumas coisas debaixo, né, de toda essa poeira emocional que está ali, ela precisa entender, não, eu sou responsável por ter deixado esse detrito aqui tanto tempo. Eu sou responsável por, muitas das vezes, ter acumulado esse detrito aqui, ou deixado acumular porque eu não retirei. Isso a gente está falando das emoções, né? E tem mulheres que estão indo além das emoções, porque estão até limpando guarda-roupas nesse tempo, né? E olhando em cima dos armários. Então, se a gente olhar para dentro da gente, como a gente está olhando para a nossa casa hoje, a gente vai ver que tem uma baguncinha aí para arrumar, e esse tempo está sendo um tempo propício das empoderadas entrarem aí no circuito e fazer tudo que tem que ser feito, e depois que puder voar, depois que puder sair de casa, aí ter realmente a sua vida, esse empoderamento pleno, né? Tá aí a minha contribuição aí, a autorresponsabilidade.
Ok, eu vou pegar um gancho também nessa autorresponsabilidade, porque eu também sou pastora e a autorresponsabilidade, ela facilita o seu crescimento espiritual. Quando você assume a culpa e quando você entende que a culpa é sua, fica mais fácil também perdoar. Perdoar é importante. Então, você, mulher, que nesse tempo está lidando com essas questões tão fortes, tome para si a responsabilidade, admita que tem parte nisso, admita que tem responsabilidade, que você é responsável por essas questões e que essas questões precisam ser conversadas. Traga para a luz. Quando nós colocamos luz em todos os conflitos, quando nós trazemos a luz, quando nós trazemos para fora, quando a gente expõe, fica muito mais fácil. E até questões de tristeza, de mágoa. Então, é libertador quando você reconhece essas coisas e quando você coloca para fora. Isso é libertador. Não só a nível espiritual, mas também a nível mental. Porque nada pior do que dentro da sua mente você estar preso ou você estar confinado a uma culpa. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da Subsecretaria de Política Pública para as Mulheres do município do Rio de Janeiro e para a secretária Simone Costa, que vai em breve estar aqui também conosco. É uma das nossas convidadas e em breve estará aqui conosco. Então, você ouvinte, olha, não perca, fica aí antenado no que a gente divulga nas redes sociais e nos programas que nós vamos fazer e nos temas que nós vamos trazer aqui. Quero mandar também um abraço para Luísa Freitas, que está nos ouvindo. Ela é apresentadora do programa Espaço da Beleza, está ouvindo a gente. E olha, também em breve vai estar aqui falando também conosco a respeito de beleza, de autoestima. Vamos trazer aqui algumas dicas também. E com certeza vai ser ótimo, ok? Então, a mulher empoderada, ela tem aí, né, essa característica. Mulheres empoderadas que se livram da culpa e elas confiam. As mulheres empoderadas, elas confiam em si mesma. Anatiele, na sua opinião, você que lida, né, com muitas mulheres empoderadas, você que é political coach e tem aí, trabalha com essas mulheres muito empoderadas, estão aí até mesmo na vida pública e estão aí concorrendo a cargos. Na sua percepção, essas mulheres, elas têm entrado em crise nesse tempo? Então, vamos lá. Algumas sim, né? Algumas sim, principalmente no que tange ao trabalho. E o que nós estamos fazendo? Né? A maneira que nós estamos, as ferramentas que nós estamos utilizando é para que elas são ferramentas que as auxiliem a executar esse trabalho, mesmo estando dentro de casa. E é incrível que elas têm descoberto formas e têm encontrado apoio de pessoas que elas nem imaginavam, né, para ajudá-las nas suas campanhas, nos seus projetos, e sem estar na rua. Por isso que eu falo, é possível sim você trabalhar de casa, é possível sim você fazer um bom trabalho. Por quê? Porque isso está onde? Na mente. Quando a sua mente está presa, então logo o teu corpo, né, e tudo à sua volta também está preso. Porque você pensa que você não pode, que assim não dá, que não vai dar para fazer assim, assado. E qual é o meu papel, né, em todo esse contexto? É trazer para elas essas ferramentas e dizer, não, o lugar que você está não pode limitar a sua visão acerca do seu propósito. E é isso que eu quero falar para as mulheres também que nos ouvem. Né? Talvez você esteja se sentindo trancada dentro de casa e não vendo possibilidades. E existe sim possibilidades
executando algumas coisas, algumas tarefas, e dentro da sua própria casa, né? Trabalhos, enfim, você precisa se ressignificar. Então, para que elas não entrem nesse processo de crise, onde algumas já estavam vivendo, né? Mesmo com toda... Porque, assim, eu tenho pré-candidatos que são Uber, imagina. São Uber. Outras que têm centros de estética, e tá todo mundo sem poder ir para a rua, tá todo mundo sem poder trabalhar. E elas começaram a entrar em quê? Em parafuso. O que eu vou fazer agora? E a gente trouxe realmente esse alinhamento, essa sintonia entre o nosso pensamento e o delas, né? E agora elas estão conseguindo produzir dentro de casa. Então eu posso dizer que quando a mente foi liberta desse sentimento de tô presa, elas conseguiram realmente evoluir. Então, se você conseguir libertar a sua mente desse pensamento, não, eu estou presa. Não, você está protegida dentro de casa e agora é momento de você buscar recursos para fazer o que você pode fazer estando dentro de casa.